Hellcat. Meus irmãos, paz do Senhor, sejam todos bem-vindos ao canal Teólogo Anônimo. Hoje nós vamos estar tratando de um tema bastante interessante. Está registrado no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, capítulo de número 17, versículo de número 33 a seguir. O texto sagrado ele nos diz assim: qualquer que procurar salvar a sua vida, perdê-la-á, e qualquer que a perder, salvá-la-á. Digo-vos que naquela noite estarão dois em uma cama, um será tomado e o outro será deixado. Duas estarão juntas moendo, uma será tomada e a outra será deixada. Dois estarão no campo, um será tomado e o outro será deixado. E respondendo, disseram-lhe: onde, Senhor? E ele lhes disse: onde estiver o corpo, aí se ajuntarão as águias. Observa, meus irmãos, que esse texto que nós lemos, ele tem sido usado por muitos, e essas pessoas estão afirmando que este texto ele está tratando do arrebatamento. Nós acreditamos no arrebatamento. Eu tenho uma visão pré-tribulacionista sobre o arrebatamento, mas eu respeito a visão mid e a visão pós-tribulacionista. Eu acredito que qualquer uma dessas visões são possíveis, mas eu acho mais coerente o pré-tribulacionismo. Só que as pessoas usam esse texto, muitas, dizendo que esse texto está se referindo ao arrebatamento. Estarão dois numa cama, um será tomado, o outro será deixado. Estarão duas moendo no moinho, uma será tomada e a outra será deixada. O versículo 32 do capítulo 17 de Lucas diz: lembrai-vos da mulher de Ló. Irmãos, nós sabemos muito bem que toda a teologia, a doutrina deve ser baseada no seu contexto. Porque texto sem contexto gera pretexto, e pretexto gera cabresto, e cabresto gera heresia. Então nós sabemos muito bem que esse texto, na nossa visão, acreditando que ela é bíblica, ele está falando do juízo da grande tribulação. Esse texto não está falando do arrebatamento, ele está falando do juízo da grande tribulação. Porque o tema desse capítulo aqui é a vinda súbita do reino dos céus. Então Jesus ele vai descrever episódios que aconteceram no Antigo Testamento de juízo de Deus sobre a terra. Vai relatar o episódio do dilúvio, que eles comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até que não perceberam, e o dilúvio veio sobre todos e os tragou. Então, Jesus ele também vai deixar sobre a questão da mulher de Ló, Ela olhou para trás e virou uma estátua de sal. Vai falar sobre Sodoma e Gomorra, que foi destruída, também aquelas cidades ali circunvizinhas. Então todo o contexto aqui está falando de juízo. A gente sabe muito bem que no arrebatamento, se tiver um casal na cama e os dois estiverem em comunhão com Deus, forem salvos, os dois vão subir. Se tiver 50 pessoas no estabelecimento e aquelas 50 pessoas estiverem em comunhão com Deus, os 50 vão subir. A gente sabe que Jesus tinha 12 discípulos de imediato. Temos o entendimento que o Judas não foi salvo. Então 11 discípulos foram salvos. Se fosse na lógica aqui da metade dos 50%, quer dizer que apenas 6 discípulos seriam salvos. Mas 11 discípulos foram salvos, entendendo que o Judas não foi salvo. Então esse texto ele não está tratando do arrebatamento. Esse texto está falando de juízo. A palavra no grego aqui, tomado, não quer dizer arrebatado, quer dizer tomado para juízo. Jesus ele vai falar em Mateus capítulo 24, sobre a questão de estar no telhado, não deixa tirar alguma coisa da tua casa, porque a perseguição vai ser grande. Jesus disse: olha, porque nunca houve dias como esses e nem haverá jamais. Então Apocalipse capítulo 13 também vai tratar sobre a perseguição do anticristo contra Israel, contra aqueles salvos que tiverem ali também na grande tribulação, que serão remanescentes judeus. Então, irmãos, o texto aqui ele trata não do arrebatamento, como eu já falei, mas ele trata do juízo de Deus. E o contexto ele é muito claro nesse sentido. E é importante dizer, eu vou ler o último versículo para os irmãos verem. Preste atenção para os irmãos verem o que o último versículo diz, para dar um entendimento claro sobre isso. E respondendo, disseram-lhe: onde, Senhor? E ele lhes disse: onde estiver o corpo, aí se ajuntarão os abutres. Observou? Onde estiver os corpos, se ajuntarão os abutres. Os discípulos ficaram com dúvidas. E eles perguntaram: onde, Senhor? Em outras palavras, estão dizendo: onde vai acontecer tudo isso? Aí Jesus vai dizer assim: onde estiver os corpos,
Outras traduções vão dizer, onde estiver os cadáveres, se ajuntarão os urubus, os abutres, as águias, tudo a mesma coisa. Porque onde tiverem pessoas mortas, né, em estado de putrefação sobre a terra, porque a gente sabe que na grande tribulação milhões de pessoas vão perder suas vidas. Vai cair o juízo de Deus, a ira de Deus vai ser derramada. Então milhões de corpos sobre a face da terra, não vai ter como enterrar todo mundo. E vão entrar no estado de decomposição, de putrefação. E vai vir os urubus do céu e vão comer essas carnes, igual eles fazem com o animal. Então a gente entende que esse texto está falando do juízo de Deus na grande tribulação. Por isso que a Bíblia recomenda a lembrar da mulher de Ló e não olhar para trás. Eu quero ler outra referência que está aqui em Apocalipse. Vamos estar lendo aqui Apocalipse, capítulo de número 19, versículo de número 18. Olha o que o texto nos diz. Para que comais a carne dos reis, e a carne dos tributos, e a carne dos fortes, e a carne dos cavalos, e dos que sobre eles se assentam, e a carne de todos os homens, livres e servos, pequenos e grandes. Ao versículo número 21. E os demais foram mortos com a espada que saía da boca do que estava sentado sobre o cavalo, e todas as aves se fartaram das suas carnes. Tá vendo, irmãos? Então é nesse contexto aqui, ó, que o Senhor chama a junta, né, o anjo. Todas as aves estão no céu para comer a carne dos reis, dos cavalos, dos tributos, dos servos, de todas as pessoas que vão estar mortas no período tribulacional, onde a ira divina vai ser derramada. E também a gente sabe que vai acontecer a terceira guerra mundial, por assim dizer, né? A batalha do Armagedon. Então, eu acredito, na minha visão, né, não é uma visão minha pessoal, existe uma teologia baseada nisso. Esse texto está falando do juízo divino e não sobre o arrebatamento. Existem inúmeros textos na Bíblia falando sobre o arrebatamento, mas eu acredito que esse texto ele não está tratando do arrebatamento, mas está tratando do juízo divino que vai acontecer no período tribulacional, como está relatado em Apocalipse capítulo 13 e Mateus capítulo 24, onde nunca houve um dia como aquele e nem haverá jamais. Isso já era da cultura, os urubus, né? Comer as carnes de animais, de pessoas, já vem da cultura. Então que Deus continue abençoando os irmãos. Eu espero que tenha sido esclarecido a dúvida de muitos de vocês. O contexto ele é muito claro, é juízo e não arrebatamento. Deus continue abençoando a todos, no nome do Senhor Jesus. Amém.